cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelas orações de vocês. É uma alegria, né, participar desse momento hoje, nesse ministério que é minha casa, que é meu coração, né? Tantas coisas que Deus já realizou na minha vida através deste ministério. E eu também já queria aproveitar para pedir desculpas a vocês pelo atraso. Tivemos uns imprevistos aqui. A luz acabou, não tinha como entrar no horário, mas deu tudo certinho, né? Estamos aqui com a graça de Deus. Então, depois desse nosso momento de oração, depois desse momento nosso de experiência mesmo com o Senhor, dessa experiência com o Espírito Santo, quando nós pedimos a Deus que se mova em nós, solicitamos ao Senhor a graça de que Ele movimente a água do nosso coração, que Ele venha realmente nos transformando. Nós queremos iniciar essa nossa formação com esse coração repleto, com o nosso coração repleto da alegria do Senhor, repleto do desejo de fazer a vontade de Deus na nossa vida, fazer que a vontade de Deus se concretize na nossa vida e que ela também esteja presente, atuando na vida dos nossos irmãos, todos aqueles que têm um momento especial de intimidade e de contato com o Senhor através dos nossos grupos de oração, né? Então, essa formação tem esse único objetivo, que nós sejamos fiéis ao Senhor Jesus através da nossa vida, né, externalizada na nossa missão, do nosso serviço na Renovação Carismática Católica, através do Ministério de Universidades Renovadas. Amém? Então tá bom, gente. Então deixa eu me apresentar aqui brevemente, né? Meu nome é Luan, eu tenho 30 anos, sou de Manhuaçu, diocese de Caratinga, mas já moro em Ouro Preto há uns 12 anos quase. Isso. E eu vim estudar, fiquei aqui mesmo, né? Ouro Preto, aqui diocese de Mariana. E aqui eu tive, né, a experiência maior com o ministério, né? Foi onde Deus me laçou mesmo dentro do ministério, né? Já tinha a vivência, a experiência de renovação carismática, né, lá na minha cidade primeiro, mas onde realmente tudo fez sentido para mim, onde eu realmente considero que eu me tornei de fato um carismático, foi aqui, dentro do Ministério de Universidades Renovadas, né? Então, eu me formei em música, recentemente concluí meu mestrado, eu sou casado com a Jennifer, que também é do Ministério, temos 2 filhos, o Tomás e a Catarina. Tomás tem 1 ano, quase 2 anos, e a Catarina tem 4 meses só. Então, estamos aí, né, com a graça de Deus, e Ele vai cuidando de nós e toda a graça vai acontecendo, tá bom? Então, feita essa apresentação aí preliminar, nós vamos falar hoje sobre o segundo momento do grupo de oração, que é a reunião de oração, né? Nós já tivemos no primeiro dia da formação, né, uma grande recapitulação sobre a nossa identidade, sobre a história da renovação, do ministério também, sobre o primeiro momento do grupo de oração, que é o núcleo de serviço, e hoje nós vamos falar sobre esse segundo momento, que é a reunião de oração. E o que é a reunião de oração, meus irmãos? A reunião de oração é a grande porta de entrada para a renovação carismática católica. É o grande momento, né? O grande momento do grupo de oração é o que nós chamamos de reunião de oração, que é aquele momento em que a gente convida as pessoas, em que acontecem as pregações, em que nós estaremos de fato anunciando o amor de Deus, nós estaremos evangelizando de fato, né? É esse o momento. Então, a reunião de oração
é, vamos dizer, o momento ápice, o momento principal do grupo de oração, né? O núcleo existe para que a gente tenha esse momento de preparação, de experiência, de intimidade com o Senhor, mas para que essa graça transborde lá na reunião de oração, né? E depois, a partir da reunião de oração, é a nossa vida impactada, transformada, então nós vamos ter condições de fazer mais um tanto de outras coisas, né? Já com um espírito novo, o espírito novo que o Senhor derramou sobre nós, o espírito da vida, o Espírito Santo de Deus, né? Então, a reunião de oração, como eu disse, é essa grande porta de entrada, é esse grande momento de evangelização e é o momento da nossa vivência fraterna. É o momento de nós nos encontrarmos, de nós experimentarmos o amor de Deus, que age em nós também através dos nossos irmãos. Então, isso é importantíssimo, porque a reunião de oração, ela tem um potencial de transformar as nossas vidas e transformar a vida daquelas pessoas que estarão presentes. E é por isso que nós convidamos as pessoas. É por isso que nós fazemos grupo de oração. É por isso que nós queremos fazer divulgações e anúncios, queremos encher os nossos grupos. Por quê? Porque o nosso objetivo é que lá, neste grande momento, as pessoas façam uma profunda experiência do amor de Deus através do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, olha só. Quando a gente pensa na reunião de oração, nosso coração já tem que estar repleto de graça. Repleto da alegria do Senhor, que nos deu a oportunidade de reservar este momento com essa importância tão grande, tá, meus irmãos? E sabendo então, né, falando primeiro da importância desse momento, nós precisamos também estar atentos, porque senão a gente corre o risco de reduzirmos, né, os nossos grupos de oração, as nossas reuniões de oração, a momentos diferentes daqueles, né, que deveriam ser pela vontade de Deus, por aquilo que o Senhor suscitou no movimento, né, suscitou para a renovação carismática, para aquilo que o Senhor soprou em nós através do núcleo de serviço, né? Então, se nós não estivermos atentos, se nós não nos formarmos, se nós não tivermos o cuidado de preparar com toda atenção, amor e obediência a Deus a nossa reunião de oração, nós vamos estar, irmãos, negligenciando a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, até talvez pulando um pouco aqui, até a ordem lógica, que até do esquema da formação, é que como a reunião de oração é o segundo momento do grupo de oração, né? Então vem após o núcleo de serviço, né? E a gente já viu o que é o núcleo. Não é no núcleo que a gente vai clamar o Espírito Santo, que os servos vão estar reunidos pedindo a Deus o direcionamento para este momento da reunião de oração. Então, lá no núcleo, o Senhor vai falar. E ele vai falar por quê? Porque nós clamamos. O Senhor fala porque nós pedimos, porque nós nos dobramos, nos colocamos na presença dele. E quando a gente faz isso, né, quando a gente reconhece a nossa pequenez e nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, nós precisamos de Ti, fala o nosso coração, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, vem nos tocar, Senhor, nos inspire o que falar, nos mostra qual é a Tua vontade para a nossa reunião de oração, fala qual é a Tua vontade para a nossa vida e para a vida daqueles que estarão lá. Essa atitude de humildade, de se colocar na presença de Deus e reconhecer a grandeza do Senhor na nossa vida, submetendo tudo a Ele, faz com que o Senhor se incline para nós e nos fale. Quando o Senhor, isso é tão maravilhoso, gente, quando o Senhor se inclina, né, e quando eu digo essa palavra, esse termo, né, inclinar, o meu coração, eu sinto mesmo como o Senhor lá do alto dos céus, né, ele se dobrando, né, colocando o seu ouvido próximo à nossa boca. É como um pai que se inclina, que se abaixa para escutar o filho pequeno falar, né?
para dar toda a atenção. Então, quando nós clamamos, é isso que o Senhor faz. O Senhor, ele se inclina a nós. E aí, ele nos ouve. E nos ouvindo, ele nos fala. Ele nos ensina, ele nos orienta. Isso é o grande resumo do núcleo de serviço. Só que, se o Senhor já se dignou fazer isso tudo para nós, né? Do alto da sua grandeza e da sua majestade, o Senhor se inclina e nos fala, nos mostra, nos dá essa experiência. Ele nos dá, então, uma moção, ele nos dá um direcionamento. E a moção, para nós, irmãos, ela não é opcional. A moção, para nós, ela é uma norma. Porque se nós perguntamos para o Senhor qual é o desejo dele, é porque nós devemos colocar a vontade de Deus em prática. A vontade do Senhor, nós temos que fazê-la acontecer. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar na preparação da reunião de oração é, não perca isso de vista, hein? Fidelidade à moção do Senhor. O Senhor falou no núcleo. Então, a primeira coisa que eu tenho que considerar, tenho que ser fiel. Como grupo de oração, nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos inspirou. Porque se nós não obedecermos à vontade de Deus, para que é que nós fizemos isso, então? Né? Então, eu gosto de dizer assim, nós não somos obrigados a perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. Obrigados, não. O Senhor não nos obriga a fazer isso. Né? Mas uma vez que nós, né, nos dobramos diante dEle e pedimos o seu auxílio e pedimos a sua ação, então agora nós temos a obrigação de atender a voz do Senhor. Então, é a primeira coisa para nós considerarmos. Porque se a gente não considerar a fidelidade à moção do Senhor, aquilo que Ele nos falou no núcleo de serviço, nós não teremos uma boa reunião de oração. Quer dizer que o Senhor não vai agir? Não, o Senhor sempre age. O Senhor sempre age porque Ele é misericordioso. Significa que não terão vidas transformadas? Poderão ter vidas transformadas, porque o Senhor é misericordioso. Mas jamais vai acontecer a graça de Deus na amplitude em que Deus queria, se nós não formos fiéis. Então, a fidelidade, a obediência à moção do Senhor é o primeiro e essencial elemento para a nossa preparação da reunião de oração. O Senhor vai dar lá uma moção, vai dar uma palavra, vai dar um tema, um direcionamento. É um conjunto de elementos que nos aparecem no núcleo, que nós precisamos agora transbordar esses elementos na reunião de oração. O Senhor vai nos falar lá no núcleo que Ele quer, como, por exemplo, né, nos falar sobre a gratuidade do seu amor. E como que nós podemos nos arrepender sinceramente porque o amor de Deus é gratuito? Que nós não precisamos fazer nada em troca para recebermos o amor de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer na reunião de oração tem que ser nesse sentido. A nossa condução de oração, a nossa animação, a nossa pregação, tudo tem que girar neste sentido, porque o Senhor tem uma mensagem específica para nós. O Senhor tem uma experiência viva, eficaz, que deve acontecer na reunião de oração, e isso vai acontecer através de nós, somente se nós formos fiéis à vontade dele, aquilo que ele nos falou. Tá bom? Então, tá claro esse primeiro elemento, gente? Conseguindo compreender aí? Então, olha, temos que ser fiéis, tá? Então, se a gente não observa aquilo que o Senhor falou para nós no primeiro momento do grupo de oração, que é o núcleo, nós, então, vamos estar sendo infiéis. Nós vamos estar dando cabeçada à toa aí nas paredes, né? Então, tem uma coisa assim, gente, também muito importante para a gente pensar.
Na igreja, existem diversos serviços, diversos movimentos pastorais, diversos carismas, né? Basta a gente estar na igreja para perceber isso. E o Espírito Santo age em todos eles. Em todas as manifestações, em todos os carismas, em todas as pastorais, nos movimentos, desde que estejam com o coração sincero voltado para o Senhor está agindo, o Espírito Santo está agindo em todos, né? Só que no nosso caso, o Senhor nos deu uma forma específica de ação. Por quê? O Senhor tem um objetivo especial, diferente e específico para a renovação carismática católica. Esse objetivo que o Senhor tem para a renovação carismática é diferente do objetivo que ele tem para a pastoral familiar, que ele vai ter para os cursílios, que ele vai ter para o movimento, não sei, qualquer outro movimento que nós temos aí nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Todos têm a sua importância, mas a nossa importância está no fato de que nós temos algo específico, né? Que fundamenta a nossa identidade, que nós já vimos na formação anterior. Mas onde eu quero chegar? Dentro da nossa identidade, nós temos uma marca que é essa submissão à ação do Espírito Santo. De que forma? Nós nos colocamos anteriormente diante de Deus. Pedimos as orientações dele e ele nos fala através dos carismas. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, se manifesta em nós, né? Dentro dessa forma que o próprio Deus inspirou a nós, para nos falar. Então vejam, em outros movimentos, em outras pastorais, Deus continua agindo. E as pessoas vão se organizando, fazendo as coisas ali, muitas vezes às cegas, sabendo que Deus está agindo, mas elas vão ter uma confirmação lá no final, lá no resultado do serviço delas. Mas na forma com que o Senhor inspirou para a renovação carismática, é como nós já temos a confirmação antes. Quando a gente vai para o núcleo de serviço e a gente obedece à voz do Senhor, a gente escuta aquilo que Ele está nos dizendo, nós pedimos o direcionamento, Ele fala para um, fala para o outro, e aquilo que Ele vai dizendo vai se confirmando e gerando uma certeza no nosso coração. Uma certeza da ação de Deus, uma certeza de que aquilo não é puramente algo da minha mente, que aquilo não é uma conjectura humana puramente, porque o Senhor falou para mim, e não foi só para mim, Ele falou para Ana Cristina, Ele falou para Juliana, Ele falou para o Luiz, entenderam? Então, essa confirmação, esse poder de Deus manifestado, nos dá um vigor, uma força diferenciada na hora do anúncio. E nos dá também uma garantia. Olha, a nossa identidade, a nossa forma de fazer, nos dá uma garantia. Se nós fizermos como deve ser, na obediência ao Senhor, nós já começamos assim. Nessa convicção, nessa certeza, nessa garantia da ação de Deus. Porque Ele já falou e provou a vontade dEle, lá naquele momento impactante do núcleo. Entenderam? Então, olha, quando chega na reunião de oração, agora a gente vai transbordar isso de uma forma diferenciada. Mas se a gente não experimentou isso antes, não vai dar certo. E outra coisa, com toda essa característica que eu estou falando, dessa certeza que Deus nos dá, por que cargas d'água nós vamos ser desobedientes à moção do Senhor? Por que motivo nós vamos ficar inventando moda, tirando coisa de trás da orelha, sabe? Inventando dinâmicazinha, inventando coisas assim, uma coisa que eu vi ali, uma coisa que eu vi, imitando, fazendo coisas que não foram direcionadas pelo Senhor, coisas que não foram matéria da nossa oração, que não foram confirmadas no nosso núcleo. Então, eu não preciso disso, meus irmãos. A reunião de oração é esse transbordar da fidelidade à vontade de Deus. Transbordamento da fidelidade de Deus. A Deus.
Amém? Então, vamos lá para frente, uma vez que nós já entendemos isso, né? Então, agora que nós já sabemos bem o que é a reunião de oração, nós já sabemos também que nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa fidelidade às moções do Senhor. Nós precisamos considerar as finalidades da reunião de oração. Então, para que a gente faz a reunião de oração? A gente faz a reunião de oração para louvar ao Senhor. Então, um grande objetivo é o louvor. O louvor faz parte da nossa identidade, a nossa cara. A renovação carismática católica trouxe para a igreja, pela ação e pelo mover de Deus, esse valor à oração de louvor. Então, fomos nós, renovação carismática, que ficamos lá assim cutucando a igreja, vamos valorizar mais essa forma de oração. Não é que dizer que não existe, não é que só a gente faz, mas nós temos uma missão dentro da igreja de valorizar e favorecer essa forma de oração. O louvor a Deus tem que estar nos nossos lábios, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos grupos de oração. Grupo de oração sem louvor não é grupo de oração, é outra coisa. Pode ser muito boa, Deus vai agir, Deus vai tocar os corações, mas não vai ser grupo de oração. Tá? Então, tem que ter louvor, faz parte, tá, da nossa identidade e dessa expressão interior de gratidão a Deus, de reconhecimento a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Então, a oração de louvor é essencial para nós, meus irmãos. A outra grande finalidade, que é a cara da reunião de oração, a cara dos nossos grupos, é o batismo no Espírito Santo. É a grande marca nossa. Então, para que é que nós fazemos grupos de oração? Fazemos grupos de oração para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo através da experiência do batismo no Espírito Santo. Para que é que nós fazemos os gols? Para que nós possamos levar as pessoas no âmbito universitário a fazerem essa experiência impactante do batismo no Espírito Santo. Então, uma grande finalidade da reunião de oração é o batismo no Espírito Santo. Quando nós vamos clamar com toda a convicção, com toda a nossa força o Espírito Santo, e nós damos espaço para que o Espírito Santo se manifeste. Se a gente pode resumir o que é o batismo no Espírito Santo, nós vamos resumir assim: num grande e profundo clamor ao Espírito Santo, ao mesmo tempo em que nós damos a abertura ao Espírito Santo para que ele se manifeste como quiser no nosso meio. Então, existem características, meus irmãos, que são mais comuns e outras que não são tão comuns assim. Mas o que é necessário é que haja essa abertura. É preciso que aconteça de forma clara, enfática, né, esse batismo no Espírito Santo. Então, lá nos nossos gols, quando nós fizermos a nossa reunião de oração, né, nós temos que pensar, né, até mesmo depois, quando passa a reunião de oração, a gente volta para o núcleo, nós vamos avaliar, nós vamos repensar, nós vamos considerar se nós estamos proporcionando a todos os participantes, a assembleia dos nossos grupos, de fato, essa experiência do batismo no Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo tem que realmente inundar o nosso ser. Aquele move-te em mim que nós cantávamos agora há pouco, né? Ele tem que ser real. Ele tem que ser eficaz, ele tem que acontecer na nossa vida, de forma que as pessoas pensem assim: eu fico ansioso, sei lá, o seu grupo acontece toda terça-feira, né? Chega quarta-feira, a pessoa já está ansiosa.
para chegar de novo lá. Parece que já tem tanto tempo. Eu tenho desejo de estar na presença de Deus. Eu tenho desejo de experimentar novamente aquele batismo no Espírito Santo, que depois vai se tornando uma prática, uma constante na minha vida. E eu vou aprender que o batismo no Espírito Santo não acontece apenas na reunião de oração, mas acontece na minha oração pessoal, no meu momento de intimidade com Deus. Então, isso é o que nós vamos fazer com que as pessoas entendam através da experiência da reunião de oração. É na reunião de oração, que é esse momento impactante de intimidade com Deus, é que as pessoas vão entender isso. Elas vão ter a experiência. O Senhor está em mim. O Senhor me ama. O Senhor está no meu coração, o Senhor conduz a minha vida, eu posso me entregar sem reservas para Deus. Ele age em mim, Ele me direciona, Ele guia os meus passos e está comigo todo o tempo. O Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo age em mim. Então, olha só, que coisa grandiosa. As nossas reuniões de oração devem marcar as pessoas com essas certezas. As nossas reuniões de oração devem trazer esse tipo de impacto para a nossa vida, né? A começar em nós, servos, porque nós já tivemos também essa primeira experiência lá no núcleo, mas agora é o transbordar, é o momento da graça, é o momento de selar também a vida e o coração daquelas pessoas que estão participando. Nós convidamos porque nós dissemos para elas, o Senhor quer se manifestar na sua vida. E se nós não dermos espaço para o Senhor se manifestar na vida das pessoas? Entendem a gravidade? Então, quando nós convidamos alguém para o nosso grupo de oração, nós convidamos a pessoa com uma promessa. E a ação que acontece no grupo de oração não é nossa, é de Deus. Mas Deus age através de nós. Se nós abrimos o espaço e as condições para a manifestação do Senhor, o Senhor se manifesta. Mas se a gente, ao contrário, fecha tudo nas nossas ideias mirabolantes, então nós estamos, de certa forma, agindo como empecilhos à ação de Deus. Nós estamos dificultando a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Então, a dedicação na preparação à reunião de oração é essencial por causa disso, para que nós sejamos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. E não instrumentos que vão impedir a ação de Deus. Não instrumentos inúteis, né? Senão eu tenho lá um parafuso para ser apertado, mas eu quero, sei lá, só ficar usando um alicate de unha para rodar aquele negócio. Então, eu não posso ser um alicate de unha para apertar o parafuso da vida do meu irmão. Sei que vocês entendem essa metáfora ridícula que eu inventei agora aí, né? Então, vejam, nós temos que ser os instrumentos eficazes nas mãos de Deus. E isso acontece através da docilidade, da boa preparação e considerando as finalidades essenciais, né, da reunião de oração. Então, nós já falamos de duas finalidades, o louvor e o batismo no Espírito Santo. A outra finalidade é o anúncio querigmático, é a pregação da palavra de Deus. Então, na reunião de oração, a gente vai anunciar uma palavra de vida, nós vamos anunciar a boa notícia, que se chama evangelho, né? Ou seja, nós vamos anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Nós, então, naquele momento, temos essa missão de fazer com que a palavra de Deus, que não é uma ideia, mas é uma pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Jesus, né? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Não é isso? Então, a palavra de Deus, gente, não é a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro inspirado, contém, é verdadeiramente a palavra de Deus, mas não é só, porque a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, quando nós anunciamos querigmaticamente nos nossos grupos, nós estamos anunciando a pessoa de Jesus. Nós estamos querendo que as pessoas tenham esse encontro verdadeiro e real com o Senhor Jesus. E é isso.
Nada além disso. O objetivo da reunião de oração é um anúncio querigmático, um anúncio de experiência. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele, tá? Então, já falamos, as finalidades até agora. Louvor, batismo no Espírito Santo, anúncio, né, ou pregação querigmática. E o quarto, né, a quarta finalidade, o quarto elemento, é a experiência, a vivência comunitária. Então, por aí nós vamos perceber que aqueles 3 elementos da nossa identidade carismática estão presentes na reunião de oração. E precisam estar presentes obrigatoriamente. Quais são os elementos? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida comunitária. Então, os elementos básicos, essenciais da nossa identidade, eles se encontram presentes lá na nossa reunião de oração. Nós temos que criar condições para que esses elementos aconteçam de forma eficaz. Para quê? Para que o amor de Deus esteja em ação, sem amarras, sem empecilhos da nossa parte, para alcançar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo um pouquinho mais, senão daqui a pouco eu empolgo aqui falando umas coisas e não vai caber, né? O pessoal já colocou aqui também no chat, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí de uma vez, que dependendo de alguma coisa a gente já vai respondendo, ou então no final a gente vai, né, respondendo as dúvidas, tá? Sempre a gente tem muitas dúvidas sobre questões específicas na reunião de oração. Então, é o momento para a gente resolver essas questões também, né? Dentro do possível. Então, vamos lá. Agora, quando a gente vai fazer uma preparação mais próxima à reunião de oração, o que a gente precisa considerar, né? Tem aquela preparação objetiva do local, né? Do ambiente, como é que vai ser. Então, eu não sei, por exemplo, aí na sua realidade, se você precisa organizar lá uma sala de aula, ou se na sua faculdade, universidade tem uma capela, vocês fazem na capela, né? Se é um cantinho improvisado, se é só uma rodinha no meio de algum lugar, de uma grama, num refeitório, não sei, né? Então, cada grupo de oração tem uma realidade, mas sempre há alguma coisa ali para ser adaptada, organizada, né? E essa organização é um zelo que deve existir sempre da nossa parte, para a maior eficácia desse momento, né? Então, outra coisa muito importante é o nosso convite, a nossa divulgação, né? Se nós cremos na ação de Deus, né, que Deus está agindo lá no grupo de oração, então, necessariamente, nós queremos que outras pessoas tenham essa mesma experiência. Então, nós não podemos ter um anúncio tímido. Nós não podemos ter um convite raso, né, vergonhoso, escondido. Nós não podemos nos envergonhar, nós precisamos ter a certeza, a convicção, e trazer as pessoas para viverem junto com a gente essa experiência, né? Então, essa parte de convidar as pessoas, fazer a divulgação, seja lá por quais meios forem, né, de acordo também com aquilo que o Espírito Santo for suscitando, inclusive, isso pode ser uma matéria específica de oração, nos núcleos, gente. Às vezes a gente passa nos gols especificamente, né, por umas dificuldades maiores na divulgação, dos contextos, dependendo das características da faculdade, da universidade, né, das permissões que a gente tem. Então a gente fica um pouco travado, como que a gente vai divulgar, como é que vai ser feito? Põe lá para rezar. Pergunta para Deus, pede para Deus suscitar uma forma, sabe? É um profetismo, sabe isso? De pedir às luzes do Espírito Santo, o que nós devemos fazer? Se a gente pede, Deus age. Se a gente pede, Deus se manifesta, então ele vai mostrar, ele vai suscitar, faz dessa forma. E às vezes a gente está pensando em coisas mirabolantes, e às vezes é uma coisa muito simples que Deus vai falar para a gente fazer, e é essa coisa que vai dar certo, né? Eu me recordo numa experiência de oração que a gente ia fazer aqui em Ouro Preto, né? E nessa ocasião específica, estava tão difícil fazer a divulgação, que não estava conseguindo inscrição, não estava conseguindo nada, e uma confusão danada, né? A gente juntou lá o núcleo, vamos rezar,
e Deus pediu para a gente fazer um café. A gente fez uma tendinha na porta lá do maior prédio. Aí a gente levou uma garrafinha de café, um copinho de café, nos levava uns bolinhos. Aí a gente chegava lá, oferecia o café para as pessoas, começava a bater papo, falava do amor de Deus e fazia o convite. E aí nós enchemos nossa experiência de oração. A gente nunca tinha pensado nessa forma, né? Então, e depois, outras vezes, não deram certo. Já teve, depois, uns anos depois, tentar fazer de novo, não funcionou. Por quê? Porque uma vez a gente teve a sensibilidade de perguntar para Deus, Deus falou. Aí depois a gente acha, pronto, nós perguntamos uma vez, acabou, já é. Agora tá tudo certo, vou fazer isso para sempre, resolveu. Uai, que antice é essa, né? Então, nós temos que estar numa atitude constante de submissão a Deus. As coisas vão mudando, vão se transformando, Deus vai querendo coisas novas de nós também, né? Então, é importante que a gente tenha essas atitudes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Outra coisa muito importante é a acolhida e o nosso pastoreio. São essenciais no grupo de oração, né? Por exemplo, quem chega lá no seu gol, quando acaba, você sabe o nome da pessoa? Se ela chegar de novo, os servos, hein? Se a pessoa chegar de novo na semana que vem, você lembra o nome dela? Alguém vai lembrar o nome dela? Alguém tem contato dela? Alguém vai convidar ela de novo? Vai saber de onde ela veio, o que ela fez? O que é? Então tem contexto, a gente tem que criar estratégias, elementos. A pessoa chegar, ela tem que sentir o amor de Deus também através das nossas ações, né? Então não adianta a gente chegar, fazer uma pregação querigmática, falar do amor de Deus que nos ama, e ao mesmo tempo a gente se olha como estranhos. A gente tem lá, talvez, um grupo de servos muito coesos lá, que tem toda a intimidade, uma vida fraterna maravilhosa, mas virou um grupo fechado que ninguém consegue entrar. Tem isso, viu, gente? Tem muito isso, infelizmente. E consegue entrar porque as pessoas chegam, ficam até assustadas com aquilo, que elas são tão próximos e tão distantes dos outros, né? Então as pessoas chegam, a gente tem que trazer elas para dentro. A gente tem que fazer elas sentir o amor de Deus também através de nós. Saber o nome, surpreender, encontrar a pessoa depois aí na rua, passando pela universidade, pela faculdade, em algum canto, você chega e cumprimenta ela pelo nome. E a pessoa pensa, poxa vida, fulano me viu aquele dia lá, uma vez, lembra o meu nome, tinha tantas outras pessoas lá. Ou, né? Ou ficou marcando, lembrou de mim. Gente, são coisas tão simples, mas que fazem muita diferença. Fazem muita diferença. Por quê? Com uma acolhida verdadeira, um pastoreio eficaz, mostra para as pessoas, transmite, na verdade, que existe em nós uma coisa diferente. Como que a gente vai cativar as pessoas para o Senhor se com a boca a gente fala do amor de Deus, mas quando as pessoas olham para nós, elas não enxergam diferença entre nós e as pessoas que não amam a Deus? Né? Então, aquela frase de Jesus para os apóstolos, né? Entre vós não deve ser assim. Não deve ser assim. Então, que medida, né? Que nós vamos ser melhores? Em que medida que nós vamos poder dar esse testemunho? Então, a acolhida e o pastoreio são essenciais. Essenciais. Sem eles, a gente barra todo o processo do grupo de oração, né? E as pessoas se sentem deslocadas. As pessoas têm que se sentirem amadas por Deus, pela ação gratuita do próprio Deus e também através de nós. Certo? Mais para frente, né? Então, a gente considerando essa questão da acolhida do pastoreio essenciais, né? Agora vamos chegar nas questões objetivas da reunião de oração, né? Então, normalmente a gente começa com uma animação. Aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui sobre animação que é importantíssima, tá? Vocês não me levem a mal, não. Mas
eu sou implicante com a tal da animação. Pode ser porque eu estou ficando um pouco velho. Pode ser. Mas a verdade é o seguinte, isso não é de hoje, não. Às vezes a gente faz uma animação nos nossos grupos que elas não servem para nada. Perdoem a sinceridade. São animações inúteis. Para que a gente faz uma animação para todo mundo só ficar batendo palma de um lado para o outro, pulando igual doido, e aquilo não fala nada para a pessoa? Entendem? Então a gente não pode transformar a animação num momento infantil. A animação no grupo de oração não é um momento infantil da gente parecer que nós somos animados em excesso, felizes por qualquer coisa, né? Embora a felicidade do Senhor que está em nós transborde. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Não me julguem. Vamos com calma. O que é a animação na reunião de oração? A animação é o momento de quebrar o gelo, criar uma proximidade, criar um ambiente em que as pessoas se sintam mais confortáveis e não o inverso. Se você criar um momento de animação em que você faz tanta confusão que as pessoas chegam no seu grupo de oração e elas têm vontade de ir embora, então a sua animação é inútil. Ela está sendo um desfavor. Porque a animação, eu vou voltar a dizer aqui, a animação não é um momento do grupo de oração. A animação não é um momento da oração, da reunião de oração. Sabe qual momento que pertence à reunião de oração? Louvor. A animação só faz sentido neste contexto. É o contexto de louvor. Uma animação que ajuda as pessoas a louvarem a Deus, a reconhecerem quem é Deus, quem é o Senhor. E em que sentido? Ela conduz aos poucos a oração de louvor. A animação serve para conduzir as pessoas à oração de louvor. E a oração de louvor é o início, é a porta de entrada do quê? Do ciclo carismático, a condução de oração, que depois vai culminar no batismo no Espírito Santo, a experiência na prática dos carismas, né? Então, o que é o ciclo? Na formação passada, e não pude estar. Chegou a ser tratado sobre o ciclo carismático? Foi falado, né? Maravilha. Então, tem o ciclo carismático. E o ciclo carismático é justamente um ciclo porque ele tem um elemento que é o início e o fim, que é o louvor. A gente começa e encerra pelo louvor. Olha só, dada a importância do louvor na nossa oração. Então, a animação, ela serve para isso, para nos conduzir ao louvor. Uma música que não tem nenhuma capacidade de conduzir ao louvor, ela é dispensável para a minha reunião de oração. Dispensável. Tá? Então não precisa falar a palavra louvor. Não é isso que eu estou dizendo. Precisa ajudar a conduzir ao louvor. Ajudar as pessoas a chegarem nesse momento de dizerem para Deus. Então, é outro erro que a gente comete, né? A gente vai fazer aquela animação super agitada. Aí corta do nada. A pessoa está até suada, até ofegante. Aí a gente corta assim, ó, e começa aquela oração serena. Aquela coisa. A pessoa não consegue nem entender. A pessoa não dá nem para desligar a chave do cérebro do que está acontecendo antes do que vai acontecer agora. Tá? Então, vejam só, gente. Vejam só. Louvor. A animação conduz para o louvor. Os materiais de formação da renovação até trazem uma indicação importante. A gente começar pelas músicas mais animadas, depois passa para a música moderada e para as músicas mais calmas. Né? Então a gente faz o movimento daqui para cá, de forma que quando eu pego a minha última música da animação, essa última música da minha animação, ela necessariamente já está me levando para dentro da oração. Senão a gente faz aquela coisa, acaba a música, corta a música, agora começa a oração.
Para que então existiu aquele momento? Né? Então, vejam, não estou dizendo que o momento de quebrar o gelo, que ele é desnecessário, não. Quebrar o gelo, ele é necessário. Mas o problema é quando a gente faz uma animação inconsciente. O que é uma animação inconsciente? A gente só pula, canta, e aquilo não se conecta. E nem chega no objetivo principal, que é, de fato, a oração de louvor. Tá bom? Tá claro isso? Então, tá bom. Então, eu vou avançar, hein? Então, falando da animação. Então, chegamos na oração de louvor. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui um momentinho, e daqui a pouco eu abro o momento para as perguntas, pode ser? Acho que é a Amanda que levantou a mão. Tá, Amanda? Você segura aí um minutinho, porque meu pensamento é meio perdido, senão depois eu não sei o que estou fazendo mais. Você me perdoe, tá? Então, olha só. Depois desse momento de animação, a gente chegou, então, na oração de louvor. Então, nós temos alguém que está conduzindo a oração, né? O condutor do grupo de oração. Então, quem conduz a oração vai ajudar as pessoas a estarem em oração. Tá? Então, olha só. No grupo de oração, a gente não apenas faz as orações. Quem está no grupo de oração está ali e vai entrar em oração, vai estar orando, mas quem conduz a oração tem que conduzir a oração. O que é conduzir a oração? É ajudar as pessoas, é quase que pegar a pessoa pela mão e ajudar ela o que dizer, porque as pessoas que chegam nos nossos gols, nós temos que pensar que as pessoas estão chegando, não necessariamente elas têm já uma prática de oração. Nós temos que ajudá-las com coisas para dizerem para Deus. O que pensar, o que dizer, né? Então a gente dá comandos. Esses comandos é o que a gente chama de condução de oração. Então eu digo para a pessoa, feche os seus olhos, pensa em Deus, pensa em tal coisa, traga para o seu coração a memória, lembre-se de tal e tal coisa, o que aconteceu no seu dia, louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela sua história. Você tem algo para agradecer a Deus pelo dia de hoje? Eu estou dando informações gerais de formas de condução, não necessariamente que tem que ser isso no início, tá? Então, a condução de oração tem que dar comandos claros para a pessoa, para ajudar a pessoa a rezar. Muitas vezes, os nossos gols, né, o nosso grupo de oração no todo, eles se tornam ineficazes nesse aspecto, tá? Porque não alcançam tanto as pessoas, porque a gente não tem didática para as pessoas. Porque a gente fica, o grupo de oração, como uma espécie de gente que pesca dentro do aquário. Quem que consegue acompanhar o meu grupo de oração? Quem já é de grupo de oração. Porque uma pessoa que eu estou chamando lá, que nunca foi em grupo de oração, que eu quero levar lá porque quero ajudar ela a mudar de vida, transformar, ela não consegue acompanhar a gente. Por quê? Porque a gente não está dando elementos, a gente não está ensinando as pessoas a rezarem. A condução de oração, a gente está ensinando indiretamente a pessoa a rezar, porque a gente está conduzindo, pegando pela mão. É como se dissesse assim, ó, você vem aqui, você faz isso, agora você faz isso, agora você faz aquilo outro. Então, são comandos curtos e objetivos que a gente vai passando para as pessoas e as pessoas vão entrando na oração. O objetivo não é que a pessoa ouça a minha oração, o objetivo é que a pessoa ore comigo. O grupo de oração é para que a comunidade, a assembleia esteja unida, junta em oração. Mas se eu não ajudar as pessoas a chegarem nisso, e aí? Entendem? Então, a condução de oração ela é essencial, gente. Nós temos que aprender essa condução. Então, a gente chega lá na frente e fala assim, né? A gente começa a falar, ó Senhor, eu quero te agradecer e tal. As pessoas estão ouvindo e vão imitando a gente também. Então, às vezes, isso tem o seu elemento. Mas a gente tem que dar comandos. A gente dá comandos e começa a fazer aquilo que a gente falou. As pessoas vão tendo um exemplo e as pessoas vão entendendo como se faz a oração. A pessoa vai encontrando matéria, coisas para rezar. Quem não tem vida de oração ainda, não sabe como rezar. Nós vamos estar ajudando a pessoa a ter elementos para a oração. O que agradecer a Deus? Então,
São questões bem específicas que a gente tem que se atentar com relação à condução de oração. Depois, e fidelidade à moção, tá, gente? Né? Na condução da oração também, né? Porque essa condução é que vai colocar todo mundo no clima daquilo que foi rezado no núcleo. A condução de oração cria todo o espaço para a moção. Tá? Então, a gente não pode reduzir a moção, falar assim, tem a moção lá que saiu no núcleo, com tema e tudo mais, e eu só trato isso na pregação. É a reunião de oração que tem aquela moção. Tá? Então, depois a gente vai para a pregação. E a pregação é uma pregação querigmática. O que é o querigma? Querigma quer dizer, primeiro, anúncio. É o anúncio da pessoa de Jesus, é um anúncio centralizado em Jesus, cujo objetivo é um objetivo de experiência. Então, olha, a pregação no grupo de oração não é sermão, né? De capacidades de oratória e rebuscada, aquela coisa. Não é. A pregação no grupo de oração não é um momento de catequese, de a gente ficar falando de um monte de documentos da igreja. Claro que a gente pode citar, a gente pode, né, se embasar neles e necessitamos fazer isso, tá? Mas não é um momento de dar uma aula para ninguém. A pregação no grupo de oração não é um momento da gente ensinar detalhes da doutrina. Isso é essencial, mas no segundo momento. Porque na reunião de oração, o objetivo é que a pessoa faça uma experiência profunda com Jesus. Então, a pregação, ela tem esse foco. Qual que é o foco? O foco de fazer com que as pessoas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o direcionamento de Deus, ela tenha a vontade, em primeiro lugar, de fazer o quê? Estar em oração. É por isso que é essencial a gente concluir as nossas pregações com um momento, mesmo que breve, de oração. Porque depois que o Senhor falou para a vida daquela pessoa, a gente vai colocá-la para rezar para que ela dê uma resposta para Deus com relação àquilo que o Senhor falou. Tá? Então, olha, um problema que é muito grande, né, acontece em quase todos os grupos de oração, é que a gente esquece que o grupo é de oração. Não é grupo de cantarola, não é grupo de animação, não é grupo de pregação, é grupo de oração. O principal é a oração. Porque é na oração, em primeiro lugar, não só, mas é na oração, em primeiro lugar, que a pessoa vai fazer a sua experiência com Deus. Porque o que é a experiência com Deus? É uma ação de intimidade, de submissão, de se colocar na presença de Deus. Não tem conversão sem oração, não existe. Não adianta eu achar que a pessoa escutou a pregação e ela está pronta para a conversão dela. Não existe. Eu vou falar para vocês com todas as letras. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque se acontecer isso, a conversão da pessoa é uma conversão intelectual, é de mente. Mas ninguém se converte por causa da mente. Se converte por causa do ser no todo. É a experiência de Deus. Tá? É a experiência completa de Deus que faz isso. Tá? Então eu não posso. Uma coisa é eu entender que Deus é grande, outra coisa é eu experimentar a grandeza de Deus. Né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, só pelo fato de estarmos aqui, todo mundo já teve aquele momento em que entendeu. Olha, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus me ama. Mas houve um momento importantíssimo na sua vida em que você experimentou a grandeza de Deus e experimentou o amor de Deus. Aí deixou de ser uma ideia, deixou de ser um conceito. Não é uma matéria que eu sei, eu aprendi, eu experimentei. Isso é o foco da pregação querigmática. Eu experimento e levo as pessoas a experimentarem isso. Isso o quê? A graça de Deus. Que vai ser transmitida lá através das nuances da pregação, da condução de oração e tudo mais. Que no fritar dos ovos lá é o quê? A grande emoção. É aquilo que Deus inspirou no núcleo.
tá? Então, a pregação tem esse objetivo. Não é a pregação moralizante, não é pregação para ficar repetindo pregação dos outros. Tem gente que vai fazer grupo de oração e fica aí repetindo. Assiste toda a coletânea de pregação do Padre Léo, assiste todas as pregações do Frei Gilson, assiste todo um monte de pregação do Monsenhor João Zabib e quer falar a mesma coisa, falar igual. Não é para falar igual, é para falar o que Deus está colocando no seu coração. Mas para isso, depois, nós vamos lá para a formação do Ministério de Pregação, tá? Então, aqui eu quero trazer só elementos essenciais que caracterizam a pregação na reunião de oração. Ok? Posso avançar? Beleza. Então, gente, depois da pregação, é importante, a gente chama isso de peroração, né? É a oração que vem após a pregação. É o momento em que você ajuda a pessoa, então, agora, a dar essa resposta para Deus, né? Esse momento de oração ele é tão importante porque ele cria um movimento interior na pessoa. Um movimento em direção a Deus. Um movimento em direção à vontade de Deus, tá? Então, é muito importante isso. Essa fidelidade. E aí, dependendo do tempo que você tem para o seu grupo de oração, acontece batismo no Espírito Santo lá no início, na condução, e acontece agora no final, que também tem outra condução. Se tem oração, tem condução, entendeu? Tá? E aí, se quiser começar no final de novo com louvor, vai ser. Mas tudo depende do sopro de Deus. Por quê? Vamos supor, lá na sua pregação, o foco da sua pregação era a pessoa reconhecer a gravidade do pecado. Reconhecer como que ela fica longe, distante de Deus por conta do seu pecado. Então, quando chega na hora da oração, você tem que ajudar a pessoa a dizer isso para Deus. Né? Então, às vezes, estou pensando, às vezes, não vai fazer sentido você começar a oração depois pelo louvor. Que também já aconteceu lá no início. Mas quando você acabar todo esse momento, você acaba de novo com o louvor. Um louvor mais agora no sentido de gratidão a Deus. Tá? Então, nós temos dois tipos de oração de louvor também, tá, gente? Tem um louvor que é o louvor puramente dito, que a gente diz para o Senhor palavras que exaltam o nome de Deus. Quem é Deus? Então, você ajuda a pessoa a descobrir isso. Você vai falar como Deus é grande, como Deus é bom, como Ele é poderoso. Características de Deus. Essa é uma forma de louvor. E tem uma outra forma de louvor, que é um louvor de gratidão. Né? Então, agradeço a Deus porque Ele fez na minha vida, porque Ele fez no grupo de oração, porque Ele fez hoje lá em tal coisa, pela minha história, pela minha família, pelos meus estudos. Agradecimentos, gratidão, tá? Mas é importante que a gente tenha esses dois elementos. O louvor de gratidão, ele é um louvor mais fácil. Mais fácil porque a gente tem elementos mais claros. Mas esse louvor puramente dito, em que a gente vai dizendo os atributos de Deus, esse é um louvor muito poderoso. É um louvor que escancara a porta do nosso coração e faz com que a gente reconheça a grandeza de Deus. Faz com que a gente se coloque na presença de Deus de uma forma diferente. E isso as pessoas não costumam ter no dia a dia na sua oração. Isso muda a forma da pessoa rezar. Muda a forma da intimidade da pessoa com Deus. Estão entendendo? Né? Então, importantíssimo. E aí, por fim, depois vai ter um momento de aviso, pode haver algum breve testemunho, tudo depende do tempo, do grupo de oração, da moção, daquilo que Deus soprou, tudo depende, tá? Mas, lembrando que não é qualquer pessoa que fala assim, quero dar um testemunho, você vai deixar dar o testemunho, não, tá? Coordenador do grupo de oração. Você tem que saber o que é um testemunho. Testemunho, ele tem que ser concretizado. Eu digo para vocês que eu cacei uma briga uma vez quando era coordenador do GOL aqui, chegou uma pessoa lá, muito bem, chegou no final, ela falou que queria dar um testemunho, e eu senti que ela não podia dar aquele testemunho. Então, eu falei, ela chegou para mim, eu queria dar um testemunho, aí fui saindo assim, depois conversei com ela, falei, olha, vamos deixar para um outro momento, né, e fui explicando. E a pessoa, depois, ela ficou brava comigo. Nossa, mas ficou brava demais. E, nossa, acabou comigo. Mas eu estava convicto. E
E Deus é tão bom, né? Porque por isso que a gente tem que estar em oração, porque aí a gente tem que ter as atitudes acertadas. Que pouco tempo depois, né? Então, de fato, aquela pessoa já tinha desistido de tudo e já tinha virado outra coisa, né? Porque, às vezes, o calor do momento faz com que a pessoa queira dar um testemunho definitivo. Entendem? Então, eu não posso, por exemplo, eu posso dar que tipo de testemunho? Falar aquilo que eu senti que Deus agiu em mim agora. Aí eu não tenho como dar testemunho da minha conversão ainda. Agora que eu senti a vontade, entenderam? Então, essa autoridade espiritual, né, Ana? A gente tem que ter essa coisa, né? Mas, enfim, depois a gente vai vendo esses desdobramentos. A gente dá os avisos breves ali e deixa as pessoas com aquela vontade de quero mais, eu quero voltar, porque Deus tem muito mais para agir na minha vida, né? Enfim, para encerrar, lembrando que uma coisa muito importante, a reunião de oração, nosso grupo de oração não é aula, não é catequese, não é terapia, né? A gente não vai lá para poder se sentir muito bem, e nem no núcleo, tá? Gente, coitado do povo que servia comigo, né? Nas outras épocas aí. Eles passavam a vida, porque eles começavam a falar assim, rezava, começava a falar, aí sentia os arrepios doido. Aí a pessoa chegava e falava assim, nossa, a Juliana tá aí de testemunho, né, Ju? Ela já viu uns momentos desses comigo. Aí a pessoa chegava assim, nossa, eu senti na hora que fulano falou, assim, eu arrepiei, não sei o que lá, aconteceu, nananã. Aí eu falava assim, você sabe o que isso quer dizer, né? Pegava para o professor. Aí a pessoa, o que é? Nada, nada. Isso aí é coisa da sua cabeça. Presta atenção, reza, fidelidade. Gente, a ação de Deus não é na pele, é no coração, tá? Então, até mesmo, a gente tem que se corrigir, consertar as coisas no próprio núcleo. Porque senão chega lá na reunião de oração, a gente se embola todo. A gente começa os próprios servos começam a falar asneira, começa a colocar caraminhola na cabeça dos outros. A gente não pode. Tem pessoas que vão chegar nos nossos goals com questões afetivas, espirituais, muito latentes. A gente tem que saber controlar isso. Senão a pessoa domina o grupo de oração e ela vai confundir a cabeça dos outros. Isso é difícil. Tá? Então a gente tem que saber o que a gente está falando, a gente tem que analisar o grupo. E tudo isso acontece o quê? Mediante a um profetismo, uma sensibilidade que a gente tem que ter, sabe? E uma sinceridade, inclusive, na hora de fazer as avaliações lá no nosso núcleo. De falar, gente, eu perdi a conta de quantas vezes em reunião de núcleo, chegava na hora da partilha, eu mandava todo mundo levantar, nós vamos rezar de novo. Porque Deus não é doido. Deus não pode falar uma coisa para mim completamente diferente para Juliana, completamente diferente para o Luiz, completamente diferente para a Ana. Então isso não é confirmação, não, gente. Isso não é confirmação, quer dizer que nós estamos rezando errado, estamos rezando pouco. Rezar de novo. Rezar de novo. Vamos rezar de novo, fazer outro ciclo carismático. Chegar, Deus fala concretamente para nós. Se as informações elas não se conectam, é porque está havendo uma dificuldade nossa em discernir a vontade de Deus. Se há a dificuldade, o que a gente faz? Reza de novo. Tá bom? Enfim, já falei demais, meu Deus do céu. Não sei nem que hora eu comecei a falar também. Vocês me perdoem, né? Mas eu acho que eu consegui pegar a maior parte aqui das coisas, né? Agora a gente vai tentando responder um pouco aí as perguntas, tá bom? Obrigado, gente. Peraí que eu me perdi. Luan, que bom, muito obrigada pela sua partilha. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua missão. A Raíssa tinha perguntado aqui para nós o seguinte: nos casos dos gols, que o tempo é reduzido, como ficaria essa questão do louvor? Geralmente, por conta do tempo, não dá para tocar 3 músicas, assim como foi comentado. Pessoal, quem mais quiser perguntar, a Mandinha tinha levantado a mão, pode ficar à vontade, tá bom? Uhum. Ótimo. Quem é que mandou perguntar? Raíssa. Raíssa? Isso. Raíssa, então, foi excelente sua pergunta. Isso a gente está pensando em condições ideais de tempos grandes, né? Essa orientação que tem lá no material de formação, inclusive, está pensando nos grupos paroquiais, principalmente, né? Mas o que é essencial dessa informação aí?
é que a gente precisa ter uma música que se conecte com a oração. Se o meu gol tem lá 10 minutos, é um tempo muito reduzido, claro que eu não vou conseguir fazer 3 músicas de animação, mas a música que eu fizer, ou o trecho da música que eu fizer, então necessariamente tem que me levar para a oração. Essa que é a questão, tá? Então não adianta, se eu só tenho espaço para uma música, eu fazer aquela música animada que não me ajuda a chegar na oração, porque aí eu vou ter que perder um tempão agora para criar uma conexão com o restante. Entendeu? Então, inclusive, depois quando entra a própria oração de louvor, quando entra a oração, a condução lá, né? Esse louvor não precisa ser um louvor demorado. Por isso que a condução é importante. A condução de oração, ela delimita o início e o fim do trecho, né? Então, às vezes eu vou fazer uma oração de louvor ali que não vai durar nenhum minuto, mas é que eu vou estar convidando as pessoas a realmente dobrar seu coração diante de Deus e reconhecer a grandeza de Deus, né? Então, isso é essencial, tá bom? Respondi a sua pergunta? Ai, por nada. Então é isso. Mais alguém? Alguma questão para a gente conversar aqui? Às vezes alguém quer fazer algum comentário, né? Tá. Eu vou passar aqui a Amanda, que tinha levantado a mão, ela comentou que era a mesma da Raíssa. Uma outra questão era que muitas vezes o chamado ao serviço do gol ele acontece muito cedo, né? Até mesmo por conta da escassez de servos que a gente tem dentro do ministério. Só que aí, diante dessa realidade, muitos não são batizados já no Espírito Santo. Qual que é a sua orientação sobre isso, Luan? Então, olha, tem uma expressão que a gente usa na renovação há bastante tempo, que a gente tem que trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? Isso é um pouco complexo. Mas olha só. Primeiro, a gente tem que fazer todo o possível para evitar, né, que as pessoas cheguem a servir no grupo de oração sem a experiência mínima. Tá? Então, primeiro a gente tem que tirar da cabeça um pensamento que às vezes não é intencional, mas ele é um pouco enraizado, de que é o que dá para fazer, tá? Eu costumo falar assim, é o que dá para fazer, assinado o diabo. Tá? Porque essa frase é antiprofética. Esse pensamento é o oposto do profetismo, é o oposto do sonho. Não obstante a isso, né, encher-te Jerusalém com a vossa doutrina. É o não obstante. O não obstante é profético. É o que dá para fazer, é demoníaco. Se eu posso usar essa expressão, para ser bem dramático. mas vou chegar lá agora que eu entendo as situações. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Então, a gente tem que evitar, que tem casos que às vezes a gente tem um desespero muito grande para começar o grupo de oração, né? Para ter o gol, de toda forma. E às vezes a gente tem que aprender a esperar, ceder, para em seguida fazer a graça acontecer. Porque senão a gente tem um problema maior. Porque se às vezes eu tenho ali uma quantidade pequena de servos, mas os servos que eu tenho não são batizados no Espírito Santo, como que eles vão fazer acontecer um grupo de oração da Renovação Carismática Católica? Não vão. Entenderam? Então, coitados, com toda boa vontade, é colocar, gente, isso é uma falta de caridade. É a gente colocar uma carga sobre os ombros desses servos, né, que eles não vão dar conta de carregar. Tá? E aí, a outra pergunta. Por que eles não são batizados no Espírito Santo ainda? Se eu sei, às vezes eu sou o servo do grupo de oração. Aí eu tenho outros lá, 3 só comigo. Aí tem lá 1 ou 2 que ainda não tiveram essa experiência. Eu fui batizado no Espírito Santo. Se eu tenho alguém do meu lado, tá, coloquei para servir junto comigo, eu sou batizado no Espírito Santo, a outra pessoa não é batizada no Espírito Santo, a culpa é minha. Me desculpa.
Bastava, meu filho, você pegar essa pessoa lá, meu filho, está lá a oração junto com ela, não precisa ser um grande momento, não, meu filho. É fazer uma oração verdadeira, sincera, que a pessoa tenha experiência de Deus. Então, em primeiro lugar, já não tem justificativa a pessoa ainda não ser batizada no Espírito Santo. Né? Então, e é claro que a experiência do batismo não é um momento, né? Mas é esse pontapé de abertura e da experiência continuada, né? Claro? Então tem essa situação. Agora, junto a isso, a gente tem o fato de que, mesmo que a pessoa já tenha a sua experiência pessoal com Deus, já teve o batismo no Espírito Santo, na grande maioria dos casos, a gente vai ter servos dos nossos gols que ainda não tiveram um processo formativo avançado. Isso é um fato, infelizmente, né? Então, que a gente tem que aprender a lidar. Então, o que eu sugiro, né? Eu aproveito aqui, eu sou também ministeriado de formação, né? Sou do Ministério de Formação, inclusive do núcleo estadual, junto com o Ricardo. A gente conversa muito sobre essas dificuldades, né? O que eu teria a sugerir? A gente tem que estabelecer prioridades, tá? Primeiro, para a vivência desses servos, em primeiro lugar, para que, a partir da experiência deles, então, a ação deles na reunião de oração seja mais efetiva, né? Então, o núcleo, a gente tem que fazer com que o núcleo dê a experiência completa, tá? Para que os servos no núcleo aprendam. O núcleo também, gente, ele serve para nós como uma espécie de laboratório. Porque é uma reunião, o núcleo não é uma reunião fechada, limitada, para pessoas específicas, para os servos. Então, no núcleo, a gente pode errar. No núcleo, a gente tem a liberdade de se corrigir, de fazer de novo, de avaliar, de repensar, né? Qual que é o grande problema? Fiz um negócio errado ali, minha condução não foi muito boa, eu, sei lá, me embolei com alguma coisa, eu rezo de novo. Eu faço de novo. A gente troca uma ideia, um ajuda o outro, né? Dá uma dica com caridade, com humildade, com simplicidade, mas ao mesmo tempo com firmeza, com autoridade, com amor, sabe? De quem pega, né? Então, olha, o núcleo é um momento que ajuda a fazer isso acontecer, tá? Para quem tem uma deficiência formativa, a gente vai tentar sanar as coisas mais imediatas no núcleo, trazendo complementos, né? Olha, isso aqui a gente tem que evitar fazer, esse tipo de expressão a gente não usa, a gente tem que ter o cuidado para não fazer dessa forma, ou deve ser assim, né? Ou tenta fazer daquela outra. Então, são opções que a gente vai carregando, ao mesmo tempo que a gente tem que procurar formas de efetivar a formação desses servos. Então, existe também no nosso meio, infelizmente, um pensamento que tenta, às vezes, nos tornar muito autossuficientes dentro do movimento. Porque nós estamos num campo de missão específico, que é o âmbito universitário, que é a universidade e tudo mais. Mas nós somos igreja e somos renovação carismática católica. Aí a gente quer aprender e fazer tudo sozinho. A gente quer dar nossas formações de pregação, a gente quer dar as nossas formações de música, a gente quer dar as nossas formações de intercessão, a gente quer fazer tudo sozinho, independente. Mas não vai lá na formação da renovação, não. Não coloca o povo lá para fazer, para ter experiência, ter um encontro, é o momento, sabe? Então, isso, eu tenho visto vários sinais de melhoria nisso, graças a Deus, né? Mas, às vezes, no nosso meio, nós temos essa dificuldade, uma insistência em querer fazer tudo da nossa parte mesmo, né? Então, a gente tem que recorrer a quem pode nos ajudar, né? Então, por exemplo, eu tenho lá pregações que estão ficando muito complexas, quer dizer, estão ficando distantes do objetivo da reunião de oração, elas não estão sendo muito querigmáticas, mas, ao mesmo tempo, o grupo de oração tem que acontecer e eu não vou ter, enquanto isso, como fazer a pessoa participar de todo o processo formativo do Ministério de Formação. Mas eu posso pegar uma pessoa, se já tem dentro do núcleo,
alguém que já tem esse conhecimento mais consolidado, para dar uma pequena formação ou orientações, né? Ou eu posso ir lá no coordenador do Ministério de Formação e me explicar, estou com essa e essa demanda, né? Explicar direitinho como que acontece dentro do Ministério, como acontece no GOL, qual que é a demanda, eu preciso que você me ajude a eles a compreenderem esse aspecto. Você pode fazer um momento com a gente? Você pode nos dar uma orientação? Que às vezes quando a gente vai chamar de formação, a gente cria alguns embates dentro do movimento, né? Que está fora do processo formativo. Mas a gente se forma não apenas no processo formativo, são nos nossos encontros, nos núcleos, nas reuniões, nas orientações, entenderam? Né? Não sei se eu consegui responder a pergunta, tá? Mas, resumo aproveitar do núcleo como um momento de aprendizado, tá? De troca de ideias e avaliações e tudo mais, e correr atrás das ajudas externas que a gente tiver para resolver as prioridades. O que a gente tem de prioridade aqui para que o nosso grupo seja de fato carismático e efetivo? É isso aí. Certo, Luan, respondeu e até respondeu uma outra que a gente tinha. Para a gente finalizar, temos mais uma pergunta e fiquem aberto também, caso os meninos tenham mais alguma. No momento de testemunho, pode ter algum momento de partilha? Tipo, aquilo que chamou mais atenção, no grupo de oração? Pode, nada impede que isso aconteça não, tá? O que não pode configurar? A gente não pode reduzir o grupo de oração, na reunião de oração, ao momento de partilha, tá? A gente tem que ter o cuidado, por isso que quem conduz, quem dirige, é que tem que delimitar isso, ajudar as pessoas, né? Então, às vezes, pelo tempo, você vai falar assim, alguém que queira partilhar em uma palavra aquilo que Deus agiu na sua vida hoje, o que você sentiu. Então, é específico. Então, aquilo comunica e todo mundo está entendendo. Então, é uma palavra que a pessoa traduz e as outras pessoas aproveitam, né? Agora, se for aquelas partilhas que a pessoa vai quase começa a contar um caso, não pode criar mais confusão, porque às vezes a pessoa vai fazer um tipo de interpretação que nem é católica do negócio. As pessoas, se eu dou espaço para todo mundo fazer uma partilha aberta, e eu não tenho tempo de comentar aquilo depois, ou de dar uma resposta àquilo, isso é um desserviço. Porque a pessoa, às vezes, vai fazer uma análise espírita de algo que aconteceu lá no negócio. Tá? Tem gente que vai chegar e vai fazer vai fazer uma partilha num contexto mágico, num contexto que não é o contexto religioso, primeiro, e segundo, muito menos que é o contexto católico, de pensar na ação do Espírito Santo. A pessoa ainda não entendeu isso. Tá? Então, uma coisa Deus está agiu na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa não entendeu a forma da ação ainda. Então, dependendo da partilha, vai ser perigosa. Então, a gente tem que delimitar a partilha. Como vai ser a partilha? Aí é mais garantido. Certo. E, Luan, sobre o serviço de condução no GOL, como que pode fazer a divisão do servir entre o núcleo? Quem fazer acolhida, momento de louvor, momento de difusão? Isso aí é uma organização própria do núcleo, né? É o próprio núcleo que tem que ter esse discernimento. E orientado ali, né? Coordenado pelo próprio coordenador do grupo de oração, tá? Coordenador do GOL, no caso. Então, o que é importante considerar? Né? Considerar quem tem as aptidões. Tá? Então, não adianta eu colocar alguém para dirigir a reunião de oração, para ser o dirigente, para conduzir a oração, alguém que não tem habilidade de conduzir a oração. Tá? Então, não adianta eu fazer uma divisão excessiva. Vamos supor que meu grupo está bombando, eu tenho 10 servos, servo demais, coisa boa. Aí eu tenho 10 servos lá. Eu preciso gastar os 10 servos na reunião de oração? Claro que não. Entende? Então, às vezes eu preciso
3 pessoas e basta, né? Para não ficar aquela coisa muito segmentada, né? Então, algumas pessoas podem acumular algumas funções, né? A gente vê quem está mais no espírito daquela coisa, priorizar quem estava na reunião de núcleo, né? Então, nós somos 10 servos, mas no nosso núcleo hoje nós só temos 6 aqui. Então, a gente vai evitar colocar aquelas outras 4 pessoas com uma responsabilidade específica na reunião de oração. Por quê? Porque elas não tiveram a experiência do núcleo. Veja, não estou falando que não pode, estou falando que é priorizar. Quem estava no núcleo vivenciou a graça no núcleo. Então, né, eu estou mais apto para ajudar nesse transbordamento lá na reunião de oração, do que quem não estava presente. A gente pode depois partilhar, passar as moções, tudo, né? Inclusive, para quem for pregar não tem obrigatoriamente que está no núcleo ser servo do grupo de oração, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Mas é isso, né? Na reunião de oração, aqueles que estavam presentes no núcleo, melhor. Boa tarde. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, mas na medida que eu fui ouvindo a nossa formação, muita coisa vem de encontro com a minha realidade atual. Lembro que na nossa reunião de núcleo de serviço, no começo do ano que eu estava, eu reclamei com algumas pessoas, a Ana está até aí, né, sobre a minha realidade aqui, do Gol Filhos do Céu, e hoje minha realidade é outra, né, o Espírito Santo foi falando, foi fazendo, foi moldando, assim como o irmão instruiu mesmo, hoje, graças a Deus, o núcleo do meu Gol, né, tem sido um núcleo e tem sido reuniões de oração, realmente, isso é muito bom. Só que agora eu estou com uma outra realidade. Tem muitas pessoas evangélicas participando do Gol. É muito bom. E assim, tem dado 40 pessoas, 45 pessoas, muito bom, ótimo. A gente já pensou em talvez, né, já orou e já perguntou para o Senhor se Ele quer que a gente continue ali, no mesmo lugar, porque a gente faz um lugar aberto, tem gente passando, tem gente tomando café, tem gente de todas as realidades, só que o Senhor continua falando que não, que Ele quer incomodar daquela forma, Ele quer agir e trabalhar daquela forma. Às vezes a pessoa senta e ouve de longe, mas não chega, mas de certa forma está sendo alcançado por esse amor, né, por essa corrente de graça. E a minha dúvida é, como manejar, porque nós não temos deixado de orar em línguas, nós não temos deixado de seguir todo o procedimento conforme é o certo. Como lidar com essa questão dos irmãos, né, evangélicos? Tudo bem, não tem ninguém sido resistente a nada, né? Igual no final mesmo do Gol, a gente sempre propõe uma imagem de Nossa Senhora das Graças para levar para casa. E aí, no penúltimo Gol, uma irmãzinha chorou muito, muito, muito. E ela foi escolhida para levar essa imagem. E ela é evangélica. E mesmo assim, ela aceitou, levou a imagem, ficou com a imagem a semana inteira. E aí, assim, eu não estou sabendo lidar com isso, sabe? Eu estou com um pouco de medo. Não sei o que fazer. Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Não tem gerado atritos e embates? Não tem. Tá. As pessoas não têm sido resistentes. Então, primeira coisa, deixa seu coração ficar em paz, tá? Isso é muito próprio da gente por um excesso de zelo, esse sentimento. E eu falo por experiência própria, tá? Porque aqui também, quando começaram a aparecer muitos irmãos, não só evangélicos, mas às vezes até de outras religiões, né? E também nesse contexto de não ter embate, a gente fica tenso. É como se, assim, tá dando tudo certo, mas é como se a gente ficasse pensando assim, a qualquer momento pode dar errado. Né? A qualquer momento pode ter
alguma coisa, a gente fica com medo de perder também aquelas pessoas no caminho que elas estão percorrendo com a gente, né? Mas, então, eu te digo o seguinte, tem que ficar em paz o coração, sabendo que o Espírito Santo é que conduz tudo, né? Então, o próprio Espírito Santo conduziu essas pessoas a chegarem até o gol de vocês, em primeiro lugar, tá? Então, lembra disso. Em segundo lugar, vocês têm que sempre estar avaliando, verificando se vocês continuam fiéis à identidade. Por quê? Porque senão, quase que automaticamente, sem perceber, a gente vai aos pouquinhos diminuindo os aspectos da nossa identidade para não incomodar, né? Então, a gente não chega a se esconder, mas a gente também não se mostra, tá? Então, tem que ter esse zelo, né? Então, pelo que você me disse, me deu a entender já que vocês estão bastante cuidadosos, né, de manter todos os momentos direitinho, sendo fiéis à identidade, inclusive valorizando o papel de Nossa Senhora no gol. Então, isso é importantíssimo. Mas o que vocês não podem perder de vista? Que vocês têm que fazer uma avaliação constante de como vocês estão nesse aspecto. Porque senão, aos poucos, vocês podem ir diminuindo sem perceber e depois fica aquela coisa que como a gente volta. Porque Pode falar. Nós estamos sempre vigilantes com relação a isso. Eu até comentei esses dias para trás, os meninos do Ministério de Música, que antes não tinha ninguém, como eu disse, antes não tinha ninguém para cantar, ninguém para nada, e graças a Deus tá indo tudo certo. Alguém até sugeriu assim, a coordenadora da música já tinha enviado os hinos, e alguém que toca no servo virou e falou assim, por que a gente não toca? E era um hino evangélico. Aí, na hora, eu entrei na conversa, eu vi a mensagem e falei, olha, não, eu sei que tem pessoas participando que são evangélicas, mas nós estamos em um movimento, nós fazemos, o tempo todo eu fico falando, o tempo todo eu fico reforçando, nós somos RCC, nós somos católicos, nós temos muitos hinos e não tem necessidade nenhuma de cantar hino evangélico, protestante. Então, assim, sabe uma outra coisa que... frisando isso, sabe? Ótimo. Aí, agora, uma outra coisa que vale a pena é o próprio núcleo rezar com essa intenção, tá? Vocês colocarem em oração constantemente com relação a essa realidade de vocês. Tá? Porque às vezes a gente corre o risco de reduzir o nosso núcleo, né, núcleo de serviço, do grupo de oração, como um momento apenas para preparar a reunião de oração. E não é isso. Tá? Então, o núcleo é a instância de discernimento do grupo de oração. Então, inclusive, se vocês têm essa questão, né, latente aí, é uma matéria para vocês pegarem um dia específico e rezarem por isso. O núcleo vai combinar um momento de oração para pedir o Espírito Santo, uma orientação, inclusive, né, com relação a isso, ou pedir uma oração simplesmente para tranquilizar o coração de vocês, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, olha... E aí, nessa dinâmica, vocês podem pedir para Deus a graça, né, de uma forma didática de conduzir esses irmãos, né, evangélicos na oração para que eles estejam na unidade. Entende? Então, por exemplo, vai ter os momentos marianos, né? Só fazer uma oração com a Virgem Maria no gol. Pedir especialmente para Deus a graça de, na condução, conseguirem didaticamente levarem esses irmãos a conhecer a Virgem Maria. Entendeu? Porque tem coisas, gente, que fogem da nossa capacidade. Muitas coisas fogem da nossa capacidade, né? Então, quem é que toca os corações? Quem é que transforma? É o Espírito Santo. Então, a gente age até onde a gente pode ir. E onde a gente tem a dificuldade, a gente apresenta a dificuldade para Deus e deixa Deus agir, né? Então,
Eu não me esqueço quando a gente estava preparando o Enur de Viçosa em 2014. Aí, foi aqui na Diocese, né? E aí, a gente estava lá, as equipes de serviço, preparando aquele monte de coisa, e o Mococa estava muito bravo. Nossa, o Mococa estava, assim, soltando os cachorros em todo mundo. Essa equipe já está atrasada, isso aqui já tinha que estar desse jeito, aquele monte de coisa. Aí, num determinado momento, aí ele pegou e falou com a equipe assim, e se chegar lá, se vocês não tiver tantas pessoas? Se faltar tal coisa assim, se faltar tal coisa, e foi questionando. De quem que é o problema? Aí todo mundo já tinha apanhado tanto, né? Aí o povo falou assim, nosso. Ele falou, não, é de Deus. E aquilo me impactou na hora, o contexto, sabe, o negócio. Depois ele, né, terminou de lavar a gente na unção, dizendo justamente, tem coisas que por mais que a gente tenha a nossa organização e a gente tenha o nosso contexto, a gente faça o nosso papel, em determinado momento o problema não é nosso, o problema é de Deus, é Deus que vai resolver. Saiu das nossas mãos, tá? Então a gente tem que também ter esse momento em que a gente cede. Agora é com Deus, tá bom? Pessoal, muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, Luan, por estar sanando Nada, gente, alegria. pelas partilhas. Agora eu passo para você, Ana. Nada, querido. Ana, tá sem áudio, não sei se é só para mim. Eu tô ouvindo. Ué. Aqui também tá sem áudio. Eu tô ouvindo. Muito bem. Pode deixar. Obrigado. Aham. Pode ser. Aí eu escuto também. Aí. Eu tô aqui curiosa para saber o que ela tá falando. Falou que vai demitir vocês. Não, eu peguei um dia desse.
Nossa Senhora, e se eu falei besteira? Falo isso agora.